Olá, bom dia! Você que segue o canal dos Tarefeiros, muito obrigado por acompanhar a gente. E você que está chegando hoje, a pergunta que não quer calar, já se inscreveu no canal, deixou o seu like, ativou o sininho aí para acompanhar todo o conteúdo que é postado durante a semana. Toda semana tem conteúdo, de segunda a sábado tem conteúdo, tem palestra. Fora isso, tem todas o conteúdo que já foi postado. Tem música do coral, tem as palestras da doutora Thais, tem evangelho, tem mensagem do doutor Antônio, dirigente espiritual da casa, tem mensagem da dirigente, a doutora Doroteia. Então, é muito importante que você dê uma navegada aí, aumenta, veja, reveja alguns vídeos, né? Para relembrar, para refrescar a memória, tá bom? Então, é muito importante também deixar avisado que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na rua Barão de Penedo 182. E é importante que você, para saber o melhor dia, o melhor horário, você ligue lá, se informe, agende, peça orientação, as meninas vão lá te atender e vão te orientar direitinho o melhor dia, o melhor horário, tá ok? Dados os recados, a gente pede licença para você, para nós adentrarmos na sua casa, convidando todos os amigos da luz, os amigos da Casa dos Tarefeiros. Nós vamos hoje, em especial, aproximando os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, os nossos amigos espirituais, para que eles possam estar presentes, nos intuindo, nos auxiliando, melhorando a nossa vibração. Nós vamos chamando também ao nosso Mestre Jesus, a todas as fraternidades da luz, a Nossa Senhora, e ao doutor Antônio, que ele possa vir com toda essa equipe médica, protegendo, abençoando e nos intuindo. É nessa certeza sobre a proteção da luz que nós vamos dando por aberto as nossas conversas dos sábados de manhã, graças a Deus. E dando seguimento às nossas conversas, acho que a gente já falou bastante de obsessor, né? Pelo amor de Deus, vamos. Mas a gente vai continuar dando sequência ali no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, e hoje nós vamos falar de coisa boa, né, gente? Né? Porque às vezes a gente só valoriza o obsessor, ele me persegue, meu pensamento negativo, tudo de ruim, tudo não sei o quê, tudo nananana, porque a gente gosta de um drama, né? Gosta daquela, né? Lembra que a gente falou? E usa até como muletinha, né? Lembra que a gente falou na auto-obsessão? Eu não sou feliz porque a auto-obsessor, porque o obsessor, não sei o quê, e você fica naquela auto-obsessão, aquele pensamento depressivo, você é o carentão, você se obsedia e obsedia o seu próximo, né? Com seu pieguismo, com aquela coisa grudenta, com sua carência sem fim. Então. Mas nesse meio todo que a gente falou, a gente fala assim, pera lá, mas será que só tem obsessor no mundo espiritual? Porque dá a impressão quando a gente fala que só tem obsessor, né? Ou a gente só acredita nos obsessores. Mas onde estão? Será que a gente nas outras vidas só fez inimigo? Onde estão os amigos? Né? Se você desencarnasse hoje, quem são os seus amigos? Para onde que é que eles foram? O que aconteceu? Né? E no mundo espiritual, será que a gente não tem amigos espirituais, né? Aonde é que estão os anjos da guarda, os mentores, né? Será que só Chico Xavier tinha Emmanuel e André Luiz? A gente não tem nada de bom, né? Pera lá, então como que funciona isso? E é isso que fala o capítulo, a sequência do capítulo 9 lá do Livro dos Espíritos, dos anjos, né? Dos anjos da guarda, dos espíritos protetores, dos espíritos simpáticos. Mas será que o anjo tem asa? Fica voando? Será que ele não fica lá na nuvenzinha só tocando harpa e não ajuda nada? Como que é que funciona isso?
Tem a resposta lá no Livro dos Espíritos. Então, o que a gente tem que entender? Que existem espíritos amigos, né? Que, quando a gente se propõe a reencarnar, eles, por amor, conforme a literatura, eles optam por nos acompanhar, nos orientando, nos influenciando nas coisas boas, nos auxiliando naquilo que nós nos comprometemos em realizar nessa existência, né? Então, olha lá, o que o Livro dos Espíritos fala? O que se deve entender por anjo da guarda, né? Um espírito protetor de uma ordem elevada, né? Um pouquinho mais elevado que você ali, ele já tem um conhecimento para te orientar. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com seus filhos, conduzir o protegido ao bom caminho, ajudá-lo com bons conselhos, consolá-los em suas aflições, sustentar a sua coragem nas provas de vida. Ou seja, é aquele camarada lá do plano espiritual que vai o quê? Te auxiliar durante a sua trajetória. Aquele momento que você está meio para baixo e, de repente, você entra em prece e você sente uma vibração, um acalanto, uma calmaria. Ou quando você está com um problema muito sério que você não consegue, sabe? Quando você pira na batatinha, você surta e não entende o que acontece, fala, eu tenho, você entra naquele estado de ansiedade, eu tenho, e é aquilo que a gente fala. Um momento que você entra em prece, que às vezes ou você se acalma, você para um minuto, a resposta vem. Ou vem aquela intuição. Muitas vezes é o quê? O seu amigo espiritual, que ele estava tentando ali, olha, te influenciar para uma coisa boa, te mostrar uma realidade espiritual, um momento bom, e você na sua loucura, não abre, não escuta. É igual quando você era adolescente, você não escutava sua mãe, lembra? Que ela falava, fulano, não faz isso, fulano, faz aquilo, fulano. E daí você ia lá, fazia, e daí dava tudo errado, você vinha com aquela cara de cão sem dono, sabe? Então, muitas vezes é o que acontece com os nossos mentores. Eles estão todo o tempo ali tentando nos auxiliar, tentando nos proteger. E é o que eu sempre falo, pensa comigo. Se existem, a literatura explora bastante isso, toda uma legião, né, de fraternidades, de espíritos obsessores lá nos planos inferiores, né? E você pega esses livros, escreve, que tem o cara. Mas existe muita literatura falando o quê? Que em número muito mais superior e elevado existem espíritos de luz, fraternidades, que buscam o quê? O seu progresso, o progresso da humanidade, que protege. Você acha que quando você encarna, é assim, vou chegar lá e vou me jogar na terra e vem sem eira nem beira? Não. Existe todo um planejamento. Então, por isso que você fala assim, eu estou abandonado no mundo, é porque você é um egoístinha, tá? E não consegue ver aqui, ninguém me quer, Deus esqueceu de mim. Não, querido, porque quando você vai encarnar, existe todo um planejamento, desde lá da tua família. Um cronograma, daí tem o protetor da família, tem o seu protetor individual, tem os espíritos amigos afins, tem aqueles caras que, por exemplo, você é ligado à arte, você está envolvido num projeto científico, eles vão se aproximar e também vão te auxiliar, também vão te intuir, também vão te proteger, para que você desenvolva e alcance aquela coisa boa. Tem
Fora isso, tem todas as fraternidades, a literatura aí, olha, tem Preto Velho, tem Nossa Senhora, tem Fraternidade dos Cruzados, tem fraternidade de tudo que é tipo, para trabalhar em várias questões para o nosso progresso espiritual. E daí você fala assim, eu tô obsessando, não consigo, não sei o quê, Deus esqueceu de mim. Por quê? Lembra? Valoriza o negativo. Vamos pensar diferente ainda. Por que que a gente dá tanto poder para o obsessor? Você já parou nisso? Já parou para pensar nisso? Se você é filho de um Deus que está interligado com tudo, que é dono da coisa toda, que você vai falar assim, ó, acabou, acabou, fim. E você é uma pessoa boa, presta atenção, eu falei, você é uma pessoa boa e equilibrada, por que que você está com medo? Será que um pai iria te castigar ou deixar você passar por uma situação desnecessária se não houvesse necessidade? Então, pensa nisso, tá? Um pai, será que um pai encarnado não deixa que isso aconteça? Que dirá Deus que é perfeição, com todos os limites do encarnado, às vezes o pai dá uma esbarrada aí, né, não sei o quê. Mas pensa Deus, com toda a perfeição dele, todo o conhecimento, ele que manda, ele que é pai, inclusive do obsessor. E às vezes eu acho que ele deve achar, ó, a nossa briga com o obsessor tipo briga de irmão, assim, sabe? Aquela coisa, ai, foi ele que fez, não, foi ele, não, ele que começou, ele que me odiou primeiro, não, ele que... É aquela coisa pensa se não é assim. E é assim. Começa assim, ah, e ele me matou na outra vida, agora eu vou matar ele. Não, pai, Deus, ele que me cutucou, agora eu vou... Pensa, você como, se você fosse Deus, como você ia agir? Vamos lá, bonitinho, vamos colocar os dois aqui, vocês vão ficar até vocês aprenderem a se amar e se respeitar? É mais ou menos isso, tá? Mas como ele é bom, ele coloca os espíritos protetores, os anjos da guarda, ainda para te auxiliar, para ver se põe luz nessa sua cabeça de azeitona. Mas daí você, como o doutor Antônio falou que sua mente é poderosa e ela mente para você, o que que você faz? Tudo bem. Eu tenho espírito, Fabinho falou, o Carlos falou que eu tenho espírito protetor. Mas por que é que ele não faz para mim? Por que é que ele não me ajuda? Por que que aconteceu aquilo? Outro dia eu caí na rua e ele não me levantou ou não tirou o buraco de mim. Como que é que funciona isso, cara? Por que que o espírito não vem quando eu queria passar no concurso, sabe? E por que que o espírito não vê, já que ele fala, ele não me influenciou eu saber cálculo, não me influenciou eu saber a resposta? Por que que ele não me dá o número da Mega Sena? Por quê, Carlos? Qual é o limite disso tudo? Adorei essa parte da Mega Sena. E eu vou basear a resposta e até a explicação disso usando, como a gente está usando o livro dos Espíritos, né? E eu vou usar a pergunta 501, que ela fala justamente isso. Por que a ação dos espíritos sobre a nossa existência é oculta e por que, quando nos protegem, não o fazem de uma forma ostensiva? Se contardes com a sua proteção, não agiríeis por vós mesmos, e vosso espírito não progredirá. Para que possa avançar, lhe é necessária a experiência, e é preciso, frequentemente, que ele a adquira às suas próprias custas. É preciso que exerça as suas habilidades. Sem isso, seria como uma criança que não se permitisse andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem o bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tiverdes responsabilidade, não avançareis no caminho que vos deve conduzir até Deus. O homem, não vendo o seu apoio, se entrega às suas próprias forças. Então, tanto dos dois lados
Fábio, Maurício, o pessoal que está nos assistindo. Lembra quando a gente falou da parte obsessiva da história? A gente dizia que qual era o limite dessa obsessão? A tua vontade, a tua capacidade de se desligar disso. Do mesmo jeito, os que estão, os espíritos do bem, os teus protetores, os teus anjos da guarda, eles estão limitados também à tua vontade e à tua capacidade de ação. Da mesma forma. Porque senão não adianta. Bom, legal, eu tenho um espírito protetor, ele é meu parça, então eu não vou fazer mais nada. Né? Eu vou atravessar 23 de maio de olho fechado, não vou falar às 6 horas da tarde, porque aí você não vai morrer, porque ela vai estar parada, mas de domingo ao meio-dia, quando os carros conseguem correr, eu vou atravessar de olho fechado, porque meu espírito protetor vai desviar os carros. Não é assim. Não é assim. Ah, eu não vou estudar para a prova e depois eu vou rezar lá e pedir auxílio. Cara, não tem mágica. Agora, eu fico muito feliz da gente estar falando do lado do bem. E que é mais fácil, né? Você falou, você pôs um ponto interessante, né? A gente está sempre olhando o lado negativo. Mas eu acho até que a gente esquece muito mais de ser grato nas nossas vitórias e nas nossas conquistas a esses espíritos que estão lá nos ajudando, nos intuindo, afastando as nossas más paixões com intuições, porque a decisão é sua. Da mesma forma, do lado ruim de você resolver. É a velha história. Ah, eu descobri que eu tenho diabetes, eu descobri que eu estou com colesterol alto, eu preciso mudar minha regra alimentar, porque meu corpo está padecendo com isso. Então, eu vou rezar para fechar a boca? Não, eu vou ter que fechar a boca. Mas eu vou me unir a espíritos que queiram o meu bem, que vão me intuir a falar: olha, me ajuda, me dá força a resistir àquilo. Me dá uma situação, mas ele não vai fechar a tua boca. Ele não vai te tirar a vontade de comer doce, de comer gordura, de não fazer exercício. Ele vai te ajudar e dar aquela... Sabe aquela coisa que você fala: puxa, hoje, cara, eu acordei, eu estou com preguiça, aí está quase desistindo de ir para academia, ou de ir, aí vem aquela coisa que te empurra e você fala: não, eu vou. Com certeza ali foi a sua vontade, você tem mérito? Com certeza. Mas houve uma influência do lado positivo também, que você resolveu escutar. Como às vezes ela vem forte e você simplesmente vira para o lado e dorme, não vai. Ela existiu dos dois lados. Só que a gente tem uma tendência a esquecer e a ser menos grato nas vitórias, né? E talvez até por ser oculto. E eu acho importante nós falarmos disso para nós entendermos que não é só quando nós caímos, entramos em depressão, que tem o obsessor culpado. Na minha vitória, tem aquele que está junto comigo, que está me dando o bom pensamento, que está, como você colocou, os anjos guardiães, levando a gente numa situação a lembrar da nossa origem divina, a lembrar das coisas de Deus e a acordar o nosso lado bom. E essas fraternidades que estão aí, pô, a gente vê hoje no mundo de tanta dificuldade, de tantas coisas, o quanto eles estão lá gerando luz. A gente vê na literatura, no nosso lar e outros, quantos deles trabalhando no auxílio, né? Em acordar esse lado bom. Quantos vão lá no umbral tentar resgatar as pessoas, lembrar elas dessa luz? Muitos são lá os próprios anjos protetores, os nossos anjos da guarda. Então, isso é muito importante. Agora, eles têm um limite, e esse limite é muito claro. Porque eles não podem, eles mais do que ninguém, têm que respeitar o livre-arbítrio. Porque se nós formos ver, você colocou bem, eles são os espíritos de uma ordem mais elevada. Então, quanto mais elevada a ordem, o que é? Mais você entende as leis de Deus. E menos você é capaz de ir contra elas. E a do livre-arbítrio é uma das maiores, se não a maior. Não é verdade? Então, como eles vão? Então é o que você falou. Por que ele não deixou eu cair? E ele fala, claro, na resposta. De repente, caía o que você precisava para abrir os olhos. E às vezes cair num buraco menor e não no maior. Que aí
eu acho até que o Maurício vai falar disso, né? Quer dizer, qual é esse limite e se ele desiste da gente? Porque do mesmo jeito que aí é até um pouco o inverso, né? A gente fala do mesmo jeito que o obsessor, lembra que a gente falou que quando você muda o teu pensamento, ele desiste por falta de similitude, de similaridade, de empatia, ele desiste de você. O outro não desiste, é o contrário, né, Maurício? Como é que funciona essa história? Muito bem. Você sabe, Carlos e Fabinho, que a gente vai falando, vai olhando, sempre vai cair num ponto. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Orai e vigiai constantemente. Então, tem uma pergunta aqui que é muito de encontro ao que você estava comentando aí, Carol, que é a pergunta 495 do Livro dos Espíritos. Ela diz o seguinte: o espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Imagina o seguinte: uma mãe abandona ao filho, mesmo que ele seja rebelde, que ele às vezes não obedece, jamais abandona, né? O pai ou a mãe jamais vai abandonar. Mas às vezes a gente até brinca aqui em casa, né? Ou, às vezes minha esposa fala: olha, quando os filhos vão sair de carro e tal, vai devagar, porque você não sabe a idade do seu anjo da guarda, hein? Porque ele vai, se você for muito depressa, ele não vai ficar te acompanhando, ele vai falar: vai lá, daqui a pouco eu chego. Então, tem algumas coisas que são muito engraçadas nesse sentido, e eu me lembrei disso. E aí, essa pergunta, ele fala o seguinte, vou repetir a pergunta: o espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Aí diz a resposta: ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente. Este faz sempre ouvir, sendo, então, o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado, desde que seja chamado. Se eu for ler toda a resposta, são quase 2 folhas, e aí fica aí a questão para vocês olharem no Livro do Espírito, mas explicando que esse contexto que ele deu da resposta é muito importante. Ele jamais abandona. E o que o Carlos falou, ele respeita nitidamente o seu livre-arbítrio. Ele sempre vai respeitar o seu livre-arbítrio. Ele está ali para sempre te ajudar naquilo que você precisar. Se você solicitar ajuda, se você pedir ajuda, ele vai estar lá para te ajudar. Ele está lá para te ajudar, não para fazer para você. A gente sempre brinca, né? Vai te ensinar a pescar, não vai te dar o peixe pronto. Vai te mostrar qual que é o caminho, mas não vai fazer o caminho para você. E a gente sempre fala, o que a pessoa tiver que passar, é ela que vai passar, não é outro que vai passar por ela. Se você tiver que fazer a sua prova, é você que vai fazer a prova. Não é seu coleguinha, seu irmão, ou seja lá quem for que vai fazer a prova, é você que tem que fazer. E você que vai passar nessa prova, é você que vai passar de escala evolutiva, não é o outro que vai passar por você. Então, eles estão lá para nos auxiliar, estão lá para nos ajudar. E aí, depois a gente pode até explorar um pouquinho mais esse assunto, porque ele fala, será que ele está lá porque ele é por amor, porque é por uma obrigação, é porque ele assumiu esse compromisso e vamos seguir em frente? Isso a gente vai falar no nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas, especificamente aqui, ele jamais vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. Só que ele te respeita, você. É como dizem, né? Ah, existe a escuridão, existe a luz. Ah, então por que existe a escuridão se Deus está sempre presente e onipotente? É porque Deus está sempre ali. Não é a luz que saiu, é você que se afastou da luz. Então, aqui é a mesma coisa. Se você se afasta, né, do seu anjo da guarda, não é ele que se afastou de você, ele está ali. Ele fica ali esperando você pedir ajuda, ele fica ali esperando você estar bem com você e estar bem com o bem. Agora, se você, por um lado, é rebelde, é revoltado, uma série de coisas assim que não são de acordo com as leis de Deus, não é com amor, não é com a bondade, não é com a caridade, não é com a benevolência, ele fica ali esperando. Assim que vê que você se cansou, mas você fala, poxa vida, meu Deus, me ajuda, eu preciso de ajuda, ele vai estar lá e vai te ajudar. Não vai fazer por você, mas vai te ajudar e vai te dar o caminho das pedras para você seguir sempre em frente. Então,
o seu anjo protetor jamais vai te abandonar, jamais te abandonará. Tá? E tem uma outra pergunta aqui, que eu achei legal também, e importante. Fala assim, podemos ter vários espíritos protetores? Essa é a pergunta 512. Aí ele coloca, cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados. E aí o Fabinho já até comentou a respeito disso. Que se afeiçoam e se interessam por ele, como tem os que o assistem no mal. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui? Se você está sempre com Deus, sempre em prece, está sempre em oração, com pensamentos bons, com pensamentos positivos, sempre trabalhando caridade, benevolência, trabalhando sua paciência, trabalhando todas as suas boas virtudes, você vai ter sempre boas companhias próximo de você. Além de São Anjo da Guarda, seu protetor, vai ter espíritos também, amigos, simpáticos, familiares, né, que já têm condição de estar próximo de você para te intuir, para te ajudar, para te proteger. Isso é muito bom. Eu lembro, numa ocasião, que eu estava fazendo mestrado, e assim, é duro, isso já faz um tempinho, o negócio é tenso, você tem que estar ali, você tem que estar com vontade, que o Fabinho falou, que o Gama falou. Às vezes você acorda, você não está afim, você tem que estar lendo um livro, mas aí você fala, ou é ou não é, ou vai com vontade, mesmo se você não está com vontade, vai e faça, porque aí a coisa vai fluir, a coisa vai acontecer. Bom, foram assim lá 2 anos de fazendo, eu quero mais 2 anos escrevendo a dissertação. Que escrever, olha, eu dou minha maior palmatória para esses autores, os caras não são fracos, não. Além da criatividade, do raciocínio, os caras escrevem, faz cada história, você fala, meu, como que consegue, né? E aí, escrevi lá, graças a Deus, deu tudo certo. Aí, na defesa, eu lembro de uma coisa, assim, muito importante, né? A gente fez primeiro, você faz uma defesa interna, né? Para poder qualificar, né? Não é classificar, é qualificar o trabalho. Depois faz uma defesa pública. Uma sala aí aberta ao público e tudo mais. Eu lembro que eu estava fazendo a apresentação, e aí fiz a apresentação, tudo, acabei. Aí eu lembrei, assim, nitidamente da minha mãe. Minha mãe é falecida já há muito tempo, né? E eu lembrei nitidamente dela e eu falei, meu, ela está aqui do meu lado. Sabe aquela nitidamente veio na mente? Ela está aqui do meu lado. E eu agradeço imensamente esse momento, que foi assim, não tem preço, gente. É um momento, assim, muito, muito bom. Não tem preço, é um negócio, assim, muito legal. E quando eu terminei, o meu orientador falou assim, depois dessa sua emocionante apresentação, porque aí caiu assim, não fiquei chorando, não, caiu assim a lágrima, eu fiquei muito emocionado, e assim, eu fiquei muito grato a Deus, sou sempre grato a Deus, mas naquele momento, a Gabriela tinha 2 aninhos, hoje ela tem 22, olha como o tempo passa rápido, né, gente? Ela tinha 2 aninhos, ela acordou, parabéns, papai, e dormiu de novo. Aí, isso é uma coisa que você vê, eu me esqueço. Então, eu sou tão grato a Deus a tudo isso, e essas coisas boas é o que a gente está falando aqui para vocês, nas conquistas, no sucesso. Isso eu estou falando de uma defesa do mestrado, uma dissertação de mestrado. Mas tem várias outras coisas, várias outras situações, ao qual a gente experienciou, como tem coisas desafiadoras também, né? Aquilo que a gente fala, né? Mas, assim, essas coisas boas a gente tem que ser grato sempre. E tá sempre esses bons espíritos nos ajudando, nos amparando, nos protegendo. É isso, né? Acho que acho não, eu tenho certeza, assim, de uma forma bem humilde, né? Uma certeza de que Deus está sempre conosco, esses anjos da guarda, esses protetores estão sempre conosco. E quando nós queremos, eles nos auxiliam, eles ajudam, eles abrem as portas, não vão fazer por nós, eles não vão fazer para nós, eles vão dar o caminho das pedras e nós vamos seguindo. Isso até me arrepia quando eu falo. É isso aí, minha gente. Legal. É isso aí. Olha, e para completar, o Maurício falou uma coisa muito importante e a gente não tinha nem combinado. Eu vou falar, assim como a gente falou dos espíritos quando influenciam, dos obsessores, vou falar de uma outra categoria de espíritos do bem também, que muitas vezes nos influenciam para as coisas boas e que não estão desencarnados. Seus amigos, que muitas vezes a gente não dá valor. Pessoas bacanas, que não vão fazer por você, mas vão estar ali do seu lado, vão te dar apoio, vão te dar uma palavra, ou às vezes vão só te escutar as suas reclamações, tá? E tem amigo que tem uma paciência, os meus têm uma paciência comigo, que olha, é tipo mentor. Eu até suspirei aliviado quando o Maurício falou que eles não abandonam. Quando é rebelde, porque eu sou meio rebelde. Então, que você fique na luz,
que você fique na paz, que você valorize os teus amigos espirituais, os teus amigos encarnados, os teus mentores, e que você possa ter certeza que você está sempre amparado por um Deus, que mesmo se não tiver um amigo encarnado, ele mandou um cara que chama Jesus, que jamais vai te abandonar, tá? É o melhor amigo que você poderia ter, tá? E o melhor professor que nós poderíamos ter. Então, fica na luz, logo depois tem a prece. Abraço. Tchau, tchau. E nesses momentos, que você possa se deixar envolver pelos teus amigos da luz. Aqueles que, por amor, escolheram caminhar contigo para te mostrar que você é melhor e que você pode mais. Aqueles que acreditam em você e nos teus potenciais. Amigos protetores de longas eras, que eles possam te abraçar, te auxiliando a refazer o teu ser, mostrando a você o teu melhor. Amigos desde sempre, moldados na eternidade. Amigos dos momentos de silêncio em que as palavras não são suficientes, mas que a tua alma sabe que no silêncio é capaz de vibrar amor a você, de emanar luz pro teu eu, para que você cresça e se sobressaia. Amigos verdadeiros, encarnados e desencarnados, amigos de alma, que eles possam se fazer presente, te dando força e te influenciando no bem, na luz. Amigos como foi o Cristo, amando, ensinando, não só pelas palavras, mas pelas atitudes, que você possa ver os teus amigos da luz, mas que acima de tudo você também possa ser amigo e luz no caminho de tantos, hoje e sempre, graças a Deus.